Obrigada, professor Rodrigo. E agora nós vamos ter o enorme prazer de assistir a palestra do Dr. Ney Mesiar. Ney Mesiar é um carioca lá do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de conhecer na graduação. Eu fui professora de graduação dele e ele já era top. Ele, na graduação, ele já questionava muito. E eu tive a oportunidade de encontrar novamente com uma amiga de turma na osteopatia. E ele já questionava novamente. E, novamente, encontrei o Ney Mesiar no mestrado. E agora como colaborador. Então, vamos dar as boas-vindas para o nosso carioca, Ney Mesiar. Sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá. Obrigado, professora. Boa tarde. Deixa eu ver se eu me acertar aqui. Agradeço o convite feito pelo Rogério Queiroz para estar aqui, voltando, né? Na verdade, eu fiz a osteopatia entre 2000 e 2004, 2005, no Rio. Fui o primeiro monitor da Escola de Madrid no Rio. E estou aqui retornando. Foi um grande desafio fazer essa palestra aí, né? Uma coisa que eu comecei do zero recentemente. E espero contribuir para esse congresso que estou aprendendo bastante. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui. Ops. Como é que volta? Então, falar sobre terapia manual sob a ótica do modelo biopsicossocial. Então, eu acho que para a terapia manual, existem duas maneiras da gente pensar em relação principalmente sobre a comunicação, né? Como a gente vai se comunicar para o paciente, não só a comunicação, mas além da comunicação, como a gente vai eleger se a terapia manual é importante ou não, mas também, principalmente, na cabeça do paciente. Por que esse fisioterapeuta ou qualquer outro profissional de saúde que utilize manipulação, está utilizando a terapia manual, né, ou fazer uma manipulação. Eu vou dar muito mais exemplos de manipulação, mobilização, do que qualquer outra coisa, mas eu sei que a terapia manual é muito mais abrangente. Então, a gente tem dois caminhos, né? Um caminho pensando, né, o modelo biomédico e o caminho do modelo biopsicossocial. Quando e por que surgiu essa história de modelo biopsicossocial? O Edmur começou a falar hoje mais cedo, eu falei, cara, vai falar tudo e a minha palestra não vai ter o menor sentido. Aí ele parou de falar e fiquei feliz que tem alguma coisa a mais aqui para eu falar. Então, começou em 1977, no ano que eu nasci, um psiquiatra chamado George Engel, ele publicou esse artigo, esse editorial na Science, propondo uma mudança, uma nova forma, né, de ver, um novo modelo médico, né, que seria o modelo biopsicossocial. E o grande conflito da época era que estavam querendo banir a psiquiatria da medicina. Né? Por quê? Porque as variáveis psicossociais, como problemas da vida, reações de ajuste social, desordens de caráter, síndrome de dependência, as depressões existenciais e vários outros desvios sociais não considerados como doença mental, não eram considerados como doença mental devido ao funcionamento neurofisiológico intacto. Então, dizia que isso não fazia parte da medicina. Né? Por quê? Porque, para fazer parte da medicina, deveria ter essas disfunções cerebrais, deveriam ser biológicas, com alterações bioquímicas e neurofisiológicas. Então, a base científica do modelo biomédico está em cima da biologia molecular. Doença era 100% explicável pelo desvios da norma das variáveis biológicas. Comportamentos sociais aberrantes explicáveis por processos bioquímicos e neurofisiológicos. Então, tudo que não tinha explicação não deveria fazer parte da medicina. Existia um dualismo claro entre o mental e o somático. Mas Engel ele fala o seguinte, que em ciência
um modelo é revisado ou abandonado quando não dá conta de explicar todos os dados disponíveis. Né? Então, ele falava que, na verdade, não era um modelo biomédico, o correto seria chamar de dogma biomédico. Um dogma requer que os dados discrepantes sejam forçados a se encaixar no modelo ou excluídos, e era o que estavam tentando fazer na época, né, com a psiquiatria. E aí existia apenas duas opções para reconciliar comportamento e doença. Reducionista, os fenômenos comportamentais relacionados à doença devem ser explicados por princípios físico-químicos. Ou o exclusicionista, que o que não pode ser explicado não é doença. E aí excluía-se a psiquiatria da medicina. O corpo era um instrumento fraco e imperfeito de transferência da alma desse mundo para o próximo, segundo o cristianismo. Olha aí a origem do efeito nocebo, né? Vem daí. Mente e comportamento apenas relacionados à religião. Cadeias causais isoladas, unidades explicando o todo. Né? Esse conhecimento vindo de Galileu, Newton e Descartes. Né? A gente estava falando aqui, Abraão tocou nesse assunto, Edmur também tocou nesse assunto, então tinha essa dissociação entre corpo e mente. E eu acho que um bom exemplo, vindo para o momento atual, é essa história do tech snack. Né? Eu acho que é algo que eu tenho feito pesquisa, e que surgiu com um quiroprático americano olhando a paciente no celular, que tinha queixa de dor cervical, e logo ele criou o tech snack, criou um instituto, saiu reportagem no Washington Post, e esse artigo aqui, que foi um artigo em cima de um modelo biomecânico, dizendo que a coluna cervical nessa posição, ela seria como se fosse 25 quilos, né, na coluna, e que seria muito perigoso, né, mais uma vez, baseado no modelo de que o corpo é frágil, né, voltando lá como nas ideias de Engel. E fizemos o primeiro estudo sobre o assunto, e não encontramos associação entre o que seria o tech snack e dor cervical. É claro que é um estudo transversal, com um N pequeno, mas a gente está estamos dando continuidade, e as análises preliminares não vão mudar, muito provavelmente não vão mudar essa nossa conclusão. Né? E eu digo que eu sou o próprio tech snack. Né? Aqui, como vocês veem, o Edmur Paranhos, ele tem uma postura bem melhor do que a minha, né? E eu acho que a minha dor cervical, há muito tempo que eu não tenho dor cervical, mas o meu tech snack está pior ainda, cada vez pior. Né? Tanto que fizeram uma foto minha no congresso da Cobrafito, distraído, e eu percebi o quanto eu fico com a cabeça olhando para baixo. Né? E a gente também tem aqui Rodrigo Vasconcelos, também não escapa. Né? Então, é uma epidemia, né? Está todo mundo olhando nessa posição, e isso tem sido bastante frequente. Né? Em breve, a gente não vai ter grupo não exposto, vai estar todo mundo exposto, vai ser difícil até de fazer estudo. Né? Mas, se a gente for pensar, né, então a gente teria que viver que várias posições em flexão seriam péssimas para a coluna. Né? E, no entanto, isso parece que está em cima dessa ideia de que o corpo é frágil e precisa ser protegido, que vem do modelo biomédico e dessa ideia de dissociar mente de corpo. E é como se o corpo fosse uma máquina e a doença como uma falha nessa máquina. A função do médico era para reparar a máquina, sendo que as emoções são negligenciadas. Eu, semana retrasada, participei de uma banca, que é de um grupo lá no FRJ que pesquisa sobre dor, faz pesquisa de relação entre dor e emoção, e um dos maiores pesquisadores estava me dizendo que isso é algo realmente de uns tempos para cá que a gente abriu os olhos. Né? Então, na verdade, eu acho que o modelo biopsicossocial, né, muita gente critica o modelo biopsicossocial, mas, na verdade, ele não foi implementado. Né? Até hoje ele não foi implementado, e talvez nesses estudos, esse conhecimento novo sobre dor esteja fazendo com que a gente tenha um alicerce científico muito mais irrefutável para a gente adotar o modelo biopsicossocial, principalmente quando a gente fala de dor, principalmente dor persistente. Né? É aceitável para a ciência por não possuir métodos disponíveis para avaliar as áreas excluídas. Isso na época, né?
77, porque aí não havia essa quantidade de evidência que a gente tem atualmente, evidências epidemiológicas de neurociência, né, que nós temos em relação ao modelo biopsicossocial. E eu pergunto para vocês, existe subluxação vertebral? Será que esse modelo, né, de que a gente está corrigindo vértebra, colocar a vértebra no lugar, não vem também dessa ideia, né, já desse modelo biomédico, nessa coisa que o corpo é frágil? E a pergunta que eu estou fazendo é em relação à maior parte dos pacientes, né? O quão frágil é a coluna se a gente pensar que toda hora ela sai do lugar, né? E que toda hora eu vou corrigir isso. É muito fácil explicar isso para o paciente, é muito mais difícil você fazer uma outra explicação dentro do modelo biopsicossocial. Mas será que, em longo prazo, o que vai ser mais danoso? Né? Talvez cause muito mais dependência esse modelo de que a estrutura está ruim, né, e você tem o seu consultório lotado, né? Pode ser que isso aconteça. Mas também seria muito mais interessante você ter um número maior, um número diferente, pessoas diferentes te procurando por indicação de outros que tiveram, em poucos atendimentos, você conseguiu ajudar. E na minha cabeça não entra essa história de que vértebra fora do lugar, subluxação, porque a gente tem evidência de que pessoas que têm espondilolistese não têm um risco maior de desenvolver dor lombar, né? Se essa alteração, né, que é macro, que a gente consegue enxergar no exame de imagem, ela não aumenta a chance de dor lombar, muito menos pequenas assimetrias, né? Será que a gente não está supervalorizando, né, com essa história de teve a crise, então eu acho que está fora do lugar, né? Eu não estou falando que as pessoas, a gente não enxergue certas coisas, mas muitas vezes é um comportamento que ocorreu pós-dor, né, e proteção, mas não quer dizer que existe uma vértebra fora do lugar. A coluna é muito resistente, muito forte, né? Não sei se vocês viram que isso daqui é uma ressonância magnética de uma grávida assintomática. Tá? Então, é possível a gente pensar que pequenas alterações são causas, né? Colocar como causa de problema. Não estou falando da inefetividade da manipulação, muito pelo contrário. Uso manipulação, mas eu acho que o raciocínio clínico em cima de uma pessoa que vai precisar, que a manipulação a gente vai utilizar e vai ter sucesso, e a comunicação, principalmente, eu acho fundamental que seja dentro do modelo biopsicossocial. Assim, eu acho que esse é um viés que eu tenho já de uns tempos, de uns anos para cá, e eu acho que funciona muito melhor, faz com que o paciente tenha uma alta autoeficácia muito maior e consiga autogerenciar melhor o problema, do que se eu dissesse para ele, olha, eu acabei de colocar sua coluna no lugar, como em algum momento eu fiz, e mostrava na coluna sintética lá, mostrava. Só que aí, toda vez que ele tinha dor, ele saiu do lugar, né? E vou voltar para você manipular. Né? Então, acho que as evidências mostram que a gente deve estimular o autogerenciamento. Né? Então, falando um pouquinho agora do modelo biopsicossocial. Mas como fazer isso dentro do modelo biopsicossocial? Né? Complicado. O modelo biopsicossocial, a gente fala de que respostas psicofisiológicas à mudança na vida provavelmente interagem com fatores somáticos, alterando a suscetibilidade, influenciando o início dos sintomas e a severidade e o curso da doença. O que aconteceu com esse paciente antes do problema começar? Né? Mesmo que seja um paciente com dor crônica, fazer a linha do tempo, tentar entender, fazer ele entender. Eu acho que a gente, como fisioterapeuta, eu não vou me aprofundar em questões psicológicas, mas fazer com que o paciente se dê conta de que essas coisas têm influência no quadro, eu acho que seria fundamental. Os sintomas podem persistir, mesmo que defeitos bioquímicos sejam corrigidos, até em várias doenças isso pode acontecer. Não estou falando não necessariamente de dores não específicas. Influência da relação médico-paciente, isso é fundamental. Não era levado em consideração dentro do modelo biomédico, é quase que
Não se leva isso em consideração. O sucesso da aplicação racional de uma terapia é limitada pela habilidade do clínico para influenciar e modificar o comportamento do paciente na direção concordante com as demandas adequadas de saúde, né? Então, é mais ou menos aquela história do chá que tem um princípio ativo para melhorar a dor de cabeça. E tem o chá, e eu vou administrar o chá. Se eu der o chá para uma pessoa, de repente ela vai ter uma melhora pequena. Mas se eu der o chá e fizer um ritual com um pajé que vai dar o chá, eu vou ter o efeito do chá, o efeito do ritual e a interação entre os dois efeitos, né? Então, quando a gente está aplicando algo que realmente não é acima do placebo, a gente vai ter um efeito ali relacionado ao placebo também, que é super poderoso, e isso pouco era levado em consideração dentro do modelo biomédico, né? Contrário aos que os exclusionistas afirmam, os médicos são e sempre serão educadores e psicoterapeutas, né? Engel falava isso, né? E que não tem como dissociar isso. E, na época que estavam querendo banir a psiquiatria da medicina, não se levava isso em consideração. Para saber induzir paz na mente do paciente e enriquecer a sua fé nos poderes curativos do seu médico, requer conhecimento psicológico e habilidade, não apenas carisma. Olha o reassurance, tão falado hoje aí, né? Como a gente vai conseguir fazer aquela educação inicial para um paciente, por exemplo, com uma dor lombar aguda, passar essa informação, né? Hoje a gente já está, os primeiros estudos, alguns estudos mostrando que, por exemplo, educação em dor para pacientes agudos não teve o resultado que foi esperado, mas a gente está começando a testar como deve ser. Será que dar aula para o paciente vai funcionar, ou será que a gente vai ter que questionar, né, fazer com que o paciente demonstrar quais são as suas dúvidas, né? Exames laboratoriais dizendo que a pessoa está doente, mas ela se sente bem, né? Já falava daquela época, ó, ressonância magnética da coluna em assintomáticos. A gente sabe hoje que alterações são comuns e assintomáticos, né? Então, Engel teve uma visão realmente bem à frente do seu tempo, né, nessa época. A pessoa está se sentindo muito mal, mas o exame é negativo. Dor diferente de dano tecidual. Não é isso que a gente está quase todo mundo falando, tentando dizer aqui, né? Para a gente precisa que os pacientes pensem diferente em relação à dor e dano. Isso já era dito em 1977. Isso foi implementado na prática clínica até hoje? Pouquíssimo, né? Pouquíssimas pessoas acreditam, saem da graduação ainda acreditando, né? A gente tem 7% das graduações do Brasil tem disciplina sobre dor. E é comum, né, também a pessoa se culpar porque tem alterações degenerativas. No entanto, o que mais pesa para alterações degenerativas na coluna é o fator genético, depois idade, depois a ocupação, né? Então, isso, mais uma vez, essa culpa vem, todas essas ideias desse modelo biomédico, e que faz com que as pessoas pensem que o corpo é frágil. Então, o modelo biopsicossocial, ele combate o overdiagnosis, né? Esse excesso de ressonância magnética desnecessária, combate o overtreatment, né? O excesso, eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado. Terapia manual, 2 vezes na semana, 3, 4 vezes, é difícil o paciente não pensar que você está achando que a coluna dele está fora do lugar, né? O reducionismo é particularmente danoso quando negligencia o impacto de circunstâncias não biológicas em processos biológicos. E alguns desfechos médicos são inadequados, não por falta de intervenções adequadas, mas por falta de um modelo conceitual adequado. É isso que Engel afirmava, né? E hoje a gente sabe que, como o Léo colocou, a série The Lancet, eles começam já falando que o tratamento de uma dor lombar, por exemplo, deve ser dentro do modelo biopsicossocial. Terapia manipulativa, ela é recomendada, né, principalmente, ela é recomendada de uma forma mais complementar, né, como foi colocado aqui. E é super importante a gente saber dessas limitações e que apenas uma manipulação, ela não deveria ser o tratamento principal para os pacientes com dor lombar, por exemplo. E aqui, só um exemplo aqui, né, de que, muitas vezes, a gente
um teste macro, né? Simplesmente o paciente diz que tem uma rigidez para fazer esse movimento. De forma inespecífica, eu fiz uma manipulação e o movimento dele já estava... Né? A gente não precisa ser tão específico com manipulação. Já está demonstrado na literatura que o efeito não se você manipular numa área adjacente, o resultado provavelmente vai ser o mesmo. Mas alguns casos que a manipulação parece não fazer muita diferença, né? Tipo essa paciente aí, se eu fletir o meu disco não vai sair? Ela me perguntou. E aí, 2 semanas depois, ela estava com uma sensação de que minha coluna parece estar esticando, ainda estava com um pouco de medo, né? E aqui, ela tinha uma crença negativa em relação ao exame de imagem, medo do movimento, medo do dano tecidual, catastrofismo, hipervigilância, baixa autoeficácia e toda contraída na hora que ia fazer os movimentos. Em contrapartida, nesse momento aqui, ela tinha confiança no corpo, o movimento já passou a aliviar, e ela pensando de uma forma que a estrutura dela estava normal, foco em outras coisas na vida dela e músculos mais relaxados, né? Então, essa mudança é fundamental. Somente a terapia manual vai conseguir isso, né? Eu acho que vale a gente refletir. E eu gosto muito das ideias, né, desse artigo aqui do Max Zussman, que foi um professor da Universidade de Göttingen, que ele fala em modelo biopsicossocial baseado em evidências para a terapia manual, que os efeitos neurofisiológicos são os primários, mais importantes, e o uso é limitado na dor crônica e sem necessidade de técnicas tão específicas. Mas como a gente pode comunicar ao paciente na hora que você vai usar a terapia manual, pensando numa manipulação? E ele propõe aqui, nesse artigo, sim, a minha avaliação me confirma que essa área em particular da sua coluna não está se movendo como deveria. A razão para isso é a presença de dor. É parte da função dela e nós já discutimos isso. Como você não é capaz de se mover normalmente, eu vou iniciar usando as minhas mãos para te ajudar a voltar a se mover sozinho. Inibição de dor é útil quando seus próprios músculos começam a assumir o trabalho. À medida que você melhora, você não vai precisar mais disso. Todavia, eu irei continuar servindo de um guia do movimento ativo e conselheiro pelo tempo que for necessário. Então, de uma forma, tentar cuidadosa para não causar dependência e não dar a impressão que a gente está colocando a coluna no lugar. Então, para finalizar, ainda existe, isso é muito dominante. Eu acredito que o modelo biomédico ainda é muito dominante para a dor, né, que não deveria ser. E a gente já tem evidência suficiente disso, né? Negar o modelo biopsicossocial é negar a ciência, né? E negar as evidências que vêm da epidemiologia, da neurociência. Então, o modelo biomédico, ele fala de dualismo entre mente e corpo, corpo fraco e imperfeito, e a terapia manual corrigindo a estrutura. Enquanto o modelo biopsicossocial, existe uma interação multiplicativa entre os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Esses fatores em conjunto, eles vão fazer com que a tolerância à dor, né, a maior chance de sentir dor, modifique, aumente, né, e os pacientes se tornem mais sensíveis ou até mesmo se tornem mais suscetíveis a ter um episódio de dor. Combate ao nocebo, ao overdiagnose e ao overtreatment, né? Então, a gente vê hoje isso na série do Lancet, falando, né, sobre essas coisas. A terapia manual seria como coadjuvante para restabelecer o movimento normal. Ok? Obrigado.